Olá pessoal, vim aqui dar uma ajudinha a vocês e ao pessoal que ainda está com probleminha em fazer o trabalho, está com alguma dificuldade, então venho aqui deixar essa pequena aula para dar um apanhado geral, tá certo? Para a gente revisar o que é que eu quero no trabalho, tá certo? É uma coisa bem simples, mas eu vou explicar cada uma delas, tá certo? O roteirinho do trabalho tem que seguir isso aqui, ó. Eu quero um tema, dentro desse tema eu faço uma pergunta, a partir dessa pergunta eu entrevisto pessoas, tá certo? Vou explicar como vocês fazem isso e depois eu trato os dados. Então vamos ver cada uma dessas coisas. Primeiro, eu preciso de um tema para o trabalho estatístico. Digamos que eu vou fingir que eu sou um aluno, tá? Digamos que eu escolhi para o meu trabalho o tema meios de transportes. Então, meios de transportes é meu tema. Já fiz uma parte, tá certo? Agora, dentro do tema meios de transportes, o que é que eu o que é que eu posso fazer uma pergunta? Como eu posso gerar uma pergunta sobre esse tema meio de transporte? Enfim, eu vou fazer essa pergunta aqui, ó. Quais os meios de transportes que as pessoas mais gostam de viajar? Aí eu boto como opção carro, avião, trem ou barco. Ou seja, eu tenho um tema que é meios de transporte e tenho uma pergunta sobre o meu tema, que é quais os meios de transporte que as pessoas mais gostam de viajar? Carro, avião, trem ou barco. Ou seja, tem que dar pelo menos 4 opções. Tá certo? E aí eu tenho que entrevistar pessoas fazendo essa pergunta e tabulando. O que é tabular? Se a pessoa responder que gosta de carro, eu marco uma bolinha para o carro. Se a pessoa gosta de dizer que gosta de viajar de avião, eu marco uma bolinha de avião, marco um pontinho para avião e assim vai. Aí você pode pensar, professor, eu não tenho onde arrumar essas pessoas para entrevistar. Eu coloquei no meu trabalho que eu queria pelo menos o máximo que vocês conseguissem, né? De 15 a 20 pessoas ou mais se quisessem, né? Eu perguntei a vocês. Mas às vezes eu não conheço tantas pessoas. Mas olha como é simples. Dentro da nossa casa já tem pessoas para a gente perguntar. Você mesmo que está fazendo o trabalho pode ser a pessoa que vai responder uma vez a pergunta do seu trabalho. Ah, vai para a igreja? Tem pessoas na igreja que podem te ajudar. Ah, você tem o WhatsApp? Então manda para os colegas da sala. Ah, vou ver, não tem um WhatsApp, mas tem meus colegas em sala de aula. Então pergunta para eles. Ah, vou ter o resto do pessoal da escola, que eu tenho contato, sei lá, no Instagram ou em alguma forma. Já são pessoas. No instante você consegue montar essas pessoas todas. Ah, tem um pessoal da minha rua, tem um pessoal da minha família que eu vou lá no domingo, em algum momento. Então tem pessoas ao nosso redor, a todo momento, que a gente pode estar fazendo essa pesquisa. Dizer, ó, estou fazendo um trabalho de estatística e da escola e eu tenho essa pergunta aqui. Como é que você poderia me responder? A pessoa normalmente vai responder a você e você marca quando ela respondeu, tá certo? E depois eu vou tratar esses dados. Então vamos fingir aqui que eu sou um aluno, meu tema, como eu já disse a vocês, é meios de transporte. Minha pergunta sobre meios de transporte, que é os ponto 2 ali, é quais os meios de transporte que as pessoas mais gostam de viajar, né? Então, digamos que eu fiz essa pergunta aqui, quais os meios de transporte, os meios de transportes que as pessoas, não que você, né, Gustavo, está perguntando a alguém que você mais gosta de viajar. Você vai perguntar a pessoa assim, certo? Quais os meios de transporte de que você mais gosta de viajar? Aí aqui a pessoa só pode dar um voto, tá? Digamos que eu vou ter carro como opção, avião, avião, trem e barco, certo? Então, digamos que lá na minha entrevista, não vou entrevistar ninguém, mas vou colocar bem aqui aleatório, mas digamos que na minha entrevista, 10 pessoas colocaram que gostam de viajar mais de carro, 5 pessoas gostaram que gostam mais de viajar de avião, 2 pessoas de trem e 3 pessoas de barco, tá certo? Então, isso aqui foi a quantidade de pessoas que me responderam. Por exemplo, aí, minha pesquisa no caso, iam ter 10 com mais 5, 15, com mais 2, 17, com mais 3, um total, total de 20 pessoas, 20 pessoas pesquisadas, tá certo? Que me responderam isso, pesquisadas, beleza? Então pensa comigo, 20 pessoas pesquisadas. Então, você já tem o ponto 1 aí, que é a pergunta, o ponto 1, que é o tema, que é meios de transporte. Ponto 2, que é a pergunta, quais os meios de transporte que você mais gosta de viajar? Opa, botei viaja, né? Desculpa. Viajar. Certo? Aí o 3 ali, tem
entrevistar, ou seja, o que é entrevistar? É o que a gente fez aqui, simulou como se a gente tivesse feito, que é o quê? Entrevistando as pessoas. 10 pessoas responderam o carro, 5 avião, trem é 2, o barco é 3, ou seja, um total de 20 pessoas pesquisadas. Tudo bem. Agora falta o último ponto, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil de fazer. É tratar os dados, tá certo? Como é que eu trato os dados? Eu quero tratar esses dados em porcentagem, primeiramente, depois tratar esses dados em graus, usando o transferidor, tá certo? Então, como o quadro é pequeno, eu vou apagar tudo, vou deixar só os dados, para a gente calcular só usando os dados, tá certo? Lembrando que a gente está no último ponto, ponto 4, já para finalizar. Então, eu vou apagar todas as outras informações, o quadro é pequeno e eu preciso de espaço, tá certo? E vou colocar aqui, vou trazer até as informações para cá, vou ficar bem no cantinho. Carro, foram 10. Avião, foram 5. Trem, foram 2. E o barco, foram 3. Certo? Então, vou apagar toda essa parte aqui. Então, vamos agora começar no ponto 4 lá, que é botar até aqui, ó, 4. Tratar os dados. Certo? Tratar os dados. Então, como é que a gente faz em porcentagem? Eu quero o primeiro tratamento dos dados é transformando tudo em porcentagem, ó, porcento, em porcentagem, tá certo? Eu tenho que transformar tudo aqui em porcentagem. Então, como é que eu transformo em porcentagem? Vou mostrar. Mas antes eu já vou dizer aqui que depois que eu tratar em porcentagem, eu vou tratar os dados formando e na questão sobre ângulos. Porque aí eu vou usar o transferidor e mostrar como a gente consegue transformar em ângulos. Mas tudo bem, vamos lá, em porcentagem. Olha como é simples. Primeiro, lembra que o total era 20 pessoas? Vou botar aqui, ó, 20 pessoas, né, era o total. Pessoas. Total. Ó, o total era 20 pessoas. Eu quero interpretar o seguinte com a porcentagem. 10 representa quantos por cento de 20 pessoas? Vamos fazer um cálculo. 5 representa quantos por cento de 20 pessoas? Vamos fazer um cálculo. 2 representa quantos por cento de 20 pessoas? Vamos fazer um cálculo. E 3 corresponde a quantos por cento de 20? E vamos fazer um cálculo, tá certo? Depois vamos para o ângulo, mas vamos pensar nisso aqui primeiro. Vou colocar todos esses cálculos aqui, tá certo? Então vamos lá. Para saber quantos por cento 10 significa de 20, ou seja, vale de 20, a gente faz isso, ó. 10 sobre 20. Ou seja, 10 é a quantidade de pessoas que falaram sobre carro, vou botar até uma setinha, carro, e 20 é o total de pessoas pesquisadas. Você vai saber quanto isto representa disto em porcentagem. Olha como é simples, você bota esse dividido por esse, ou seja, o carro dividido pelo total, e vai multiplicar, pontinho, né? Vocês sabem que é multiplicação já, a gente está acostumado a usar já. Um ponto é a multiplicação, vezes quem? Vezes o porcento. O total de alguma coisa é o que na porcentagem? 100%. Então veja, vou até botar o símbolo aqui para ficar até mais fácil de você lembrar. Só isso. Igual a alguma coisa. A gente aprendeu também que nas frações, quando uma fração se relaciona com outro número, esse outro número pode se transformar em fração. E a maneira mais fácil de transformar um número em fração é colocando um embaixo. Né? A gente já falou isso muitas e muitas vezes, desde o começo do ano em sala de aula. Colocar um embaixo quer dizer que eu transformo qualquer número em fração, mas não mudo o valor dele, ó. Porque 100 dividido por 1 continua sendo 100. Mas agora com 1 fica mais organizado uma fração, ó. 10 vezes 100, 20 vezes 1. Tá certo? Então colocar 1 embaixo é para combinar, ficar na mesma linguagem, fração e fração. Mas o 1 não altera o valor do 100, permanece íntegro. Por isso que eu posso criar esse 1, tá certo? Então vamos lá. Aqui é uma multiplicação de frações. Como a gente sabe, multiplicações de frações é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então vamos lá, ó. 10 vezes 100 dá 1000. Né? 20 vezes 1 dá 20. Aí para simplificar, eu vou dividir 1000 dividido por 20. Mas para simplificar e ficar mais fácil, vocês sabem já, que a gente também falou em sala de aula, que eu posso cortar esse zero do 20 se eu cortar um zero de cima. A continha vai dar o mesmo resultado de 1000 dividido por 20, só que agora vai ficar mais fácil, vai ser 100 dividido por 2. Ou seja, o mesmo resultado de 1000 dividido por 20 é o mesmo resultado de 100 dividido por 2, só que é muito mais fácil dividir 100 por 2 do que 1000 por 20, né? Então vamos lá, 100 dividido por 2 é 50. Só que 50 o quê? Que tipo de conta a gente está falando? 50%.
Então a gente já descobriu um cálculo aqui, ó. Carro, que foi 10 pessoas, corresponde a 50% de 20, ou seja, 10 dividido por 20 quer dizer isso, ó, que 10 pessoas responderam carro, de um total de 20, e esses 10 representam 50% do total da minha pesquisa, tá certo? Guarda esse valor lá. Vamos agora para o próximo, fazer avião. No avião, a mesma coisa, a gente vai repetir do porcento do carro. Vai ser a quantidade de pessoas que voltaram em avião, dividido pela quantidade total de pessoas que pesquisaram, que foram pesquisadas na minha pesquisa, vezes 100% sempre vai existir, porque a gente está trabalhando com toda a porcentagem, e eu boto 1 embaixo para ficar organizadinho, fração multiplicando fração. E aí, como a gente fez em cima, é só seguir o modelo. Esse vezes esse vezes esse. Vamos ver o que a gente encontra. 5 vezes 100 é igual a 500. 20 vezes 1 é igual a 20. E aí a gente vai poder simplificar. Se quem gostar, pode dividir o 500 por 20. Vai dar certo. Mas quem quiser simplificar e tornar isso mais fácil, sabe que eu posso cortar isso aqui e cortar isso aqui. Vai dar o mesmo resultado de que se eu não tivesse simplificado. Então 50 dividido por 2 vai dar 25. Só que 25 o quê? Por cento. Então quer dizer que 5 pessoas que votaram em avião, de um total de 20, esses 5 representam 25% de toda a minha pesquisa, ou seja, de todas as minhas pessoas. Beleza? Então vamos lá. Vou fazer uma continha agora, mesmo para padrão, para o trem. Tá certo? O trem foram 2 pessoas que votaram em trem, de um total de 20 pessoas. Então, 2 de 20 vezes a mesma coisinha, segue o modelo. 100% dividido por 1. Tá certo? E aí a gente vai multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Certo? Então, 2 vezes 100 é igual a 200. 20 vezes 1 é igual a 20. E você já sabe que eu posso dividir 200 por 20 ou cortar para simplificar, né? Ó, só posso cortar os zeros, tá? Número sem zero em cima e zero embaixo eu não posso cortar, não. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. E eu pergunto novamente a vocês, 10 o quê? 10%. Então, 2 pessoas que votaram em trem correspondem a 10% da minha pesquisa total, que foram 20. Tá certo? E agora, por último, vamos botar 3 pessoas dividido por 20. Ou seja, 3 pessoas votaram em barco de um total de 20. Seguindo o mesmo modelo, vezes 100% sobre 1. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então vamos lá. 3 vezes 100 dá 300. 20 vezes 1 dá 20. Certo? Simplificando, né? Aproveitando esses zeros aqui que dá a oportunidade de a gente cortar, fica 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. 15 o quê? Por cento. Agora vamos ver o total de porcento. 50 mais 25, 75. 75 mais 10, 85. 85 mais 15, 100. 100 o quê? 100%. 100% de pessoas pesquisadas, que no meu caso foram 20. Tá certo? Agora não achem estranho caso vocês façam em casa a pesquisa de vocês e vocês veem que vai ficar um número ali com vírgula, 50,14, 25,2 ou então 1,42, e assim é normal, porque para os números que eu escolhi como exemplo, sendo os mais simples, ficou tudo exatozinho, mas poderia ter número com vírgula também, não tem problema. E quando você somar o total, pode ser que dê 99,98%. Vai estar certo também, porque é uma escala de aproximação tão próxima, que é considerado 100%. A gente não usou todas as casas decimais, certo? Não é que vai estar errado se der 99, tantos por cento. Tá certo? Do mesmo jeito, porque a gente usou números decimais e eles não, a gente vai usar todos. Então a gente considera aproximado a 100%, a totalidade, beleza? Então veja, nesse primeiro momento a gente tratou os dados para porcento, então a gente tem a porcentagem de tudinho. Eu, como é em vídeo, vocês vão poder pausar o vídeo e anotar se quiser, eu vou apagar, tá certo? Vou guardar só as informações dos porcento, para cada um do lado. E depois, porque eu quero espaço para os ângulos e depois para a gente fazer o transferidor, o círculo, o gráfico de setores, tá certo? Então vou apagar todos os cálculos, se você precisar volta o vídeo, pausa. Vou apagar tudo aqui, vou deixar só os valores dos porcento, porque eles são importantes para a gente. E eu vou mostrar por quê. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Vou trazer esses porcentos para cá, ó. Boto na setinha.
porque já guarda o dado importante que a gente calculou, quer dizer que carro foi 10 pessoas, isso representa 50%. Avião foi 5 pessoas, isso representa 25%. Trem foi 2 pessoas e isso corresponde a 10%. Barco foi 3 pessoas e isso corresponde a 15%. Tá certo? De um total, se a gente somar, né? Botar até aqui pequenininho, ó, 100%. Mas lembrando, se der 99,98%, 99,97%, tá certo também, viu? Depende de questão para questão. Depende do que as pessoas responderam para vocês. Então vamos lá. Tem um aqui, sabendo a quantidade de pessoas que votou em cada um. Estou sabendo a porcentagem que cada um representa. Vamos fazer os ângulos. Vou apagar aqui porque eu já guardei os dados aqui do lado. Vamos fazer os ângulos. Olha o ângulo como é simples também. Vai ser quase a mesma coisa. Certo? Vou fazer um modelo e depois a gente segue o padrão. Primeiro eu vou escrever o porcento. Só que eu não vou escrever porcento com símbolo de porcento, não. Vou escrever porcento num símbolo de fração. Porque, olha, se vocês lembrarem quando alguém vai comprar algum salgado para festa, que compra muitas unidades, a gente sempre pergunta, quanto é o cento do salgado? Né? Então, a pessoa que já está lá no telefone já vai entender que é 100 unidades. Então, quando eu falo por cento, estou dizendo que eu estou dizendo por 100, dividido por 100 na fração. Então, ó, 50% sem esse símbolo, se escreve em fração assim, ó, 50 por cento. Ou seja, é 50 para cada cento, certo? Vezes quem? Nós não estamos trabalhando mais com porcentagem, a gente está tratando os dados agora para ângulos. E o ângulo total que a gente tem na circunferência, como essa aqui, é de 360 graus, um círculo completo. Já que a gente está estudando gráfico de setores, o círculo completo é assim que se faz. A gente tem um ângulo, já que o total de alguma coisa é 100%, o total de ângulos numa circunferência, ou seja, no círculo, é 360 graus. Então, eu vou multiplicar esse 50% vezes 360 graus. Tá certo? E aí vou adquirir uma resposta. Vamos ver o que acontece? Aqui, vou colocar um embaixo, pela mesma razão que a gente fez na porcentagem, para tornar um padrãozinho organizado. Colocando um embaixo, eu não altero o valor de 360, mas transformo ele em fração, né? Para ficar fração com fração. E aí vai ser numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. De novo. Então, 50 vezes 360, 50 vezes 360, vamos fazer um rascunhozinho aqui. 50 vezes 360, ó, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 6, 0, 0 vezes 3, 0. Tudo por 0 é 0, né? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 dá 30, sobre 3, 5 vezes 3, 15, com mais 3, 18. Então, olha, 0, 0, 0, 8, 1. Olha quanto deu, deu 18 mil. Então, bota aqui a resposta, 18 mil. Não se assuste com os valores altos, é assim mesmo. Vou apagar, porque o quadro é pequeno, tá? Agora, 100 vezes 1, super simples. 100 vezes 1, 100. E, como vocês sabem, se tem 0 embaixo no denominador e 0 no numerador, eu posso cortar, né, para simplificar. Mais fácil do que dividir 18 mil por 100, é eu cortar 0 com 0. Ó. Esse com esse com esse. 180 dividido por 1 é igual a 180. Só que diferente da outra continha, que era a gente dar o resultado em porcento, aqui vai ficar 180 graus, porque a gente está tratando de quê? De ângulo. E o ângulo mede em graus. Guarda esse dado aí. Agora vamos lá para a próxima. Fiz para esse. Vamos fazer para esse, da mesma forma. Ó. 25 escrito como fração, né? Por cento vezes 360 graus. Como vocês sabem, coloca a bolinha aí, coloca um embaixo e vamos seguir. Tá certo? Então vamos lá. 25 vezes 360, eu acho que vai dar 900, mas vamos conferir. Faz um rascunho, não tem problema não. 25 vezes 360, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, sobre 3. 5 vezes 3, 15, com mais 3, 18. Apaga aqui. Então vamos por 2 agora. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Vamos somar. 0, 0. 8 com mais 2 dá 10, sobe 1. 1 mais 1, 2. Com mais 7, 9. Certo? 900 não, né? 9 mil. Ali tem que dar 18 mil. Aqui tem que dar 9 mil. Falei 900, mas esqueci desse outro zero. Mas nada não. Então vamos lá. 9 mil. E 100 vezes 1, 100. Como vocês já sabem. E aí a gente vai cortar os zeros para simplificar a nossa divisão, tá? Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Ficou 90 dividido por 1, que é igual a 900.
graus, que ângulo é medido em graus, né? Então, beleza? 900 graus é o ângulo. Então, agora vamos fazer para o trem. Mesma coisa, só seguir o padrão. 10% se escreve 10%, vezes 360 graus, né? Dividido por 1. 10 vezes 360 vai dar 3.600. Se você fizer o rascunho aí, vocês vão achar esse valor. Né? Quando multiplica por 10, é só acrescentar um zero a mais. Tá certo? Como uma dica que eu já falei para vocês. 100 vezes 1 é 100. Vou cortar aqui para simplificar. Cortar aqui para simplificar. E eu vou ter, ó, 36 dividido por 1, 36. Só que 36 graus. Tá certo? Nós estamos trabalhando com graus para encerrar nosso trabalho. Então vamos lá. Falta só fazer agora para o barco. No barco vai ser 15% vezes 360 graus. Bota 1 embaixo, como a gente já viu. E vai fazer, ó, 100 vezes 1 dá 100. 15 vezes 360, vamos fazer um rascunho? 360 vezes 15, nós vamos ter o seguinte, deixa eu olhar só se a câmera está pegando esse ângulo, tá? Vai ser 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 3 dá 30, sobre 3, 5 vezes 3 dá 15, com mais 3 dá 18. 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 3 dá 3. Vamos somar todo mundo aqui, dá 0, 0, 8 com mais 6 dá 14, sobre 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5, 5.400. Então, 5.400. Corta aqui, né, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui. 54 dividido por 1 é igual a 54, só que 54 graus. Então, veja, gente. Relembrando, a gente tratou os dados, primeiro, transformando a quantidade de pessoas que votaram em determinada coisa para porcentagem, e agora de porcentagem para graus, tá certo? Última etapa do trabalho é o quê? Fazer o gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza, tá? Vou apagar aqui todinho, tá certo? Para botar só os dados importantes, que é o tratamento, aqui do lado, tá certo? A gente tem pouco espaço no quadro, não dá para deixar todos os cálculos. Mas qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo, que aí eu tenho certeza que vai te ajudar. Então vamos lá, vou botar a informação importante. Aqui no carro deu 180 graus. Aqui no avião deu 90 graus. Aqui no trem deu 36 graus. E aqui deu 54 graus. Tá certo? Ou seja, a gente tem o cálculo de graus de todo mundo, tá certo? Então vamos lá. Vou apagar essa informação dos ângulos, tá certo? Porque agora a gente vai fazer o gráfico de setores. Vou fazer um círculo aqui, espero que fique bem redondinho, ou próximo disso. Até que ficou aceitável. E aí aqui é chamado de gráfico de setores. Ou conhecido como gráfico de pizza. Tá? Vou botar aqui, ó, pizza. Ah, vamos lá. Todo mundo às vezes acha que é difícil fazer isso aqui, mas é super fácil. Primeiro no círculo, nós vamos ter um pontinho, que é o eixo central, o centro do círculo, e uma barra para cima, que é o primeiro traço da fatia, tá certo? Até aí tudo bem. Mas vamos ver agora como transformar cada informação daquela que a gente encontra aqui dentro desse nosso gráfico, que aí para a gente finalizar o nosso trabalho. É o seguinte, 10 pessoas representam 50% do total de 20, mas 10 pessoas também representam 180 graus no círculo. 5 pessoas representam 25% de um total, mas representa no círculo 90 graus. E assim por diante. Agora, professor, como é que eu sei usar isso aqui, o transferidor lá? Vou mostrar para vocês, vou tentar mostrar. Deixa eu ver se a câmera foca. Deixa eu ver aqui se eu faço ela focar. Se vocês olharem, ó, todo transferidor, pode ser aquele de meia lua ou esse de 360, vai ter um centro, que é essa parte aqui, isso é o centro, tá? Vai ter essa linha reta, que a gente vai usar ela, e começa a contagem no zero, olha, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e etc. Então a gente vai posicionar esse zero, essa linha do zero, lá naquela linha que a gente fez, ó, daqui para cá. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Esse meio vai estar no pontinho do meio,
e esse 0 vai estar lá no comecinho da contagem, tá certo? E aí eu vou colocar quantos graus aqui, até vou marcar a quantidade de graus que os carros disseram. Os carros disseram que era o quê? 180 graus. Então vamos lá, marcar. Primeiramente, vou colocar esse eixo aqui no meio, tem um tracinho aqui no meio, eu vou alinhar com essa linha. E o 0, ó, vai estar alinhado com o quê? Com o início, o 0, aqui, ó, começo da contagem. E ele disse que os carros foram 180 graus, então vem contando aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, tem tudo aqui. 100, 110, 20, ó, 170, 180, marca um tracinho aqui. E vou fazer uma linha para cá, ó, do meio para cá. Então, o que quer dizer isso? Aqui tem 180 graus. E tudo isso, 50%, são as pessoas que votaram nos carros. No carro, né? Gosto de viajar com carro. Ou seja, do meu círculo todinho do gráfico setores, eu sei que olha o tanto de pessoas que representam um total votaram no carro. Vamos agora para o próximo. Só que vai ter um detalhe. O 0 não vai começar mais lá em cima. O 0 vai começar aqui embaixo. Por que o 0 vai começar aqui embaixo? Porque essa parte já foi consumida, entre aspas, da pizza. Já foi pega por quê? Pelo carro. Então a contagem começa agora, a partir daqui do 0. Então eu vou colocar aqui de novo, ó, no meio, esse tracinho no meio, mas o 0 começa lá embaixo. Eu vou contar para os novos graus. E vai ser quantos graus? Vamos olhar quantos os avião diz, o avião. O avião diz que é 90 graus, é do avião. Então vamos lá, ó. Coloca isso aqui no meio, mesmo no meio. Alinha essa reta daqui com 0, ó. Tá alinhado. E vamos procurar 90. 90 está aqui. Então, essa nova fatia que começou com 0 aqui e terminou com 90 aqui, é a fatia do avião. E o avião corresponde a quantos por cento? 25%. Agora faltam só mais duas fatias, né? Que é a fatia do trem e do 36. Ou do trem e do barco. Se o 0 aqui começar daqui, porque essa parte foi consumida pelo carro, essa parte foi consumida do avião. Então o 0 começa aqui agora. Então posiciona isso aqui no meio e o 0 aqui, tá? Então posiciona isso aqui no meio e o 0 vai estar aqui, alinhado. Ó. E eu tenho quantos graus no trem? Tem 36 graus. Então vamos lá, ó, 10, 20, 30 e tem os traços pequenos, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então mais ou menos aqui. Deixa eu passar a reta aqui. Quer dizer que essa fatia é a fatia de quê? Do trem. Que corresponde ao quê? 36%. Tá certo? Logicamente, quem sobrou foi o outro, o barco. Só tem ele mesmo. O barco com quantos por cento? 15%. Pô, 36% não, perdão. 10% o trem. Eu botei o grau, né? Aqui é 10%. Foi um erro meu, tá? O trem com 10%. Né? 36 é o grau, daqui para cá, do 0 ao 36, mas o porcento é 100. 10. Mas o barco é quantos por cento? 15%. Que corresponde a quantos graus? 54 graus. Ah, professor, mas eu não gosto de fazer assim não, eu gosto de testar mesmo. Eu quero ver se esse barco é 54 graus. Então vamos lá, o 0 vai começar daqui, certo? Então vamos lá, alinha isso aqui no meio, alinha aqui o 0 tá aqui, então vamos lá, ó. Toda essa parte aqui tem que dar 54 graus, tá? Vamos testar olhando para o transferidor. Se vocês olharem aqui no meu transferidor, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Tem que dar 54 graus aqui. Então aqui, ó, 54 graus, mais ou menos. Não sei, não dá para ver com certeza, mas aqui, ó, tá pra, vou até riscar, ó. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Perdão, gente, acabou tocando o celular aqui, mas vamos lá, ó. Tinha marcado para vocês, olha para cá, 54 graus, onde eu marquei a bolinha, tá certo? Então, provando que a gente distribuiu o gráfico direitinho e os cálculos direitinho. Então, resumindo, o que é que um trabalho desse quer dizer? Você vai fazer o tema, dentro do tema tem uma pergunta, dentro da pergunta você vai pesquisar as pessoas, depois vai tratar os dados com a porcentagem e da porcentagem vai tratar por os graus e vai me desenhar isso. Aí você pode fazer numa folha de ofício, tá? Colorido, bota cada fatia dessa de uma cor para ficar mais bonito. Faz a tua apresentação, tá certo? E quando você for apresentar, é simples, você não vai fazer conta de matemática no quadro. Você simplesmente vai dizer assim, ó, digamos que eu sou um aluno, vamos chamar de fulano, tá certo? Ó, meu nome é fulano, meu trabalho teve o tema meios de transporte e dentro dos meios de transporte eu pesquisei a pergunta qual, que a gente tirou, né? Quais os meios de transporte que você mais gosta de viajar? Carro, e dei a opção de carro, avião, trem ou barco. E as pessoas me deram como resultado, o resultado da sua pesquisa é isto, tá? Não precisa me mostrar isso, mostra isso para a turma. Aí você vai dizer, e teve como resultado isso aqui, ó, 50% das pessoas querem
gostam de viajar de carro, 25% gostam de viajar de avião, 10% gostam de viajar de trem e 15% gostam de viajar de barco, tá certo? Então isso aqui é o resultado, isso aqui é o teu trabalho, que tem que estar na folhinha, é isso aqui, tá certo? Beleza? Então é só você dizer isso, você já apresentou seu trabalho, já deu tudo certo, tá bom? Então espero, pessoal, que tenha ajudado vocês, tá certo? Dá um trabalhozinho às vezes fazer essas coisas extras, porque vocês sabem, é muito corrido para todo mundo, mas espero que esse vídeo possa ajudar vocês, tá certo? Tentem assistir, se não entendeu, assiste de novo e assista de novo, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá certo? Beleza? Então boa sorte para vocês e até mais.